Fala galera, professor Almir aqui para mais uma aula de geografia. Antes de qualquer coisa, aprendi a mexer no programa, que eu estava falando lá atrás que eu ia aprender a mexer para deixar a nossa aula mais dinâmica, como aparecendo, enfim, aprendi a mexer, uhul! E vamos começar dessa forma a partir de então, a partir de hoje, tá? Tô com o cabelo solto, espero que não tenha problema para vocês, eu não consegui encontrar minhas xuxinhas, né, para prender o cabelo. Como tem que gravar a aula, vamos com o cabelo solto mesmo, né? Espero que não tenha problema. É isso, gente, só para avisar, como no início das nossas aulas, né, assim que a quarentena foi decretada, tudo foi muito rápido, tudo foi muito novo. Então nós avançamos um pouco no conteúdo além do que deveríamos avançar, tá? Então para esse conteúdo do segundo semestre eu vou voltar um pouquinho em alguns assuntos que a gente já conversou antes, que a gente já trocou uma ideia, tá? Vocês vão ver que a gente já viu isso antes, né? Mas é só para apresentar, né? Só para a gente trocar uma ideia, só para a gente estudar, né? E saber, né, bem delimitado qual é o conteúdo do segundo semestre, tá bem? Então, o conteúdo do segundo semestre começa a partir dessa nossa aula de hoje, essa aqui que nós estamos conversando, tá bom? Então, só para avisar mais uma vez, eu vou voltar um pouco no que a gente já viu, tá? Só para poder ajustar certinho de acordo com o conteúdo para a nossa V1, depois a V2, a V3, PS, desse nosso segundo semestre, tá bom? É isso. Tô me sentindo muito youtuber, porque esse programa é muito maneiro e olha só que eu sei fazer agora. Que isso? Para com isso, tá doido? Muito youtuber. Às vezes eu tô nesse quadradinho aqui, né, embaixo, então pode ser que eu fique em cima de alguma palavra ou de algumas frases em alguns momentos, né? E aí eu peço desculpas, mas realmente eu tentei editar, colocar em algum lugar, só que não tem jeito. Em algum momento eu vou acabar ficando na frente do que está escrito, tá? E aí eu peço que foquem na minha voz, né? E como sempre, o PDF da aula vai estar linkado lá na plataforma para vocês utilizarem. Qualquer coisa é só pegar o material original, né, que eu vou usar para a aula de hoje, vocês vão ter disponível para vocês. Peguem o material original e aí vocês vão conseguir ter acesso às informações que por acaso fiquem bloqueadas porque a minha cara tá em cima, tá bom? A luz tá forte, né? Deixa eu ver se melhora aqui. Nossa, piorou, peraí. Eu tô até com aparelhagem de luz, gente. Isso aqui é profissional, vocês não estão entendendo. Eita, apagou. Nem tão profissional assim. Eita, apagou mesmo. Voltou. Deixa assim, né? Melhor muito branco do que sem luz nenhuma. Vamos lá, gente. Desculpa aí o making off, mas vamos começar. A aula na quarentena é assim. Vamos lá. Então, gente, a gente vai falar hoje sobre o espaço urbano brasileiro, tá? É um assunto muito interessante, muito importante para vocês, para a vida de vocês aí entenderem como que é o país de vocês, como que é a cidade de vocês, enfim, terem uma visão boa sobre isso, entenderem como que uma cidade se organiza, tá bom? Então, o primeiro ponto a tratar sobre isso, olha só que interessante, agora eu tenho um mouse para mostrar. Eu estou muito animado com esse programa. Então aqui, urbanização. O que é urbanização? É um fenômeno muito interessante, muito importante para a gente ter em mente. É o crescimento da população da cidade em ritmo mais acelerado que o da população rural. Então, a urbanização é esse fenômeno que a gente data, que a gente entende como um fenômeno que se desenvolve a partir do momento em que existem mais pessoas nas cidades do que no campo. Então, quando o número de população absoluta, né, o número total de pessoas nas cidades é maior do que o número total de pessoas no campo, nós dizemos que estamos presenciando o fenômeno da urbanização. Quase que eu falei globalização, não tem nada a ver. A gente está falando do fenômeno da urbanização, tá bom? E o crescimento, basicamente, é parte da transferência da população rural para a cidade.
Beleza? Então, quando a gente pensa nesse fenômeno que basicamente se estrutura no aumento, no crescimento, no maior número de pessoas nas cidades do que no campo, de onde que essas pessoas vieram? Elas vieram de algum lugar. E esse lugar é o campo. Então, o espaço rural começa a fornecer pessoas que passam a migrar para as cidades, tá bom? Então, urbanização é isso. Mas espera aí, quais são as causas dessa urbanização? Em primeiro lugar, industrialização. Professor, mas por que industrialização? Porque a partir do momento que você tem uma indústria, que você começa a desenvolver um projeto industrial, essa indústria que vai nascer, ela precisa de quê? De mão de obra. Ela precisa de pessoas que trabalhem. Então vai acontecer o quê? Uma oferta de empregos. Perfeito? Então, quando a gente pensa na industrialização, a gente tem que ter em mente que é basicamente um evento, né? Um fenômeno que vai proporcionar uma oferta maior de empregos. Tá? E o segundo ponto também extremamente importante, fundamental para o nosso entendimento, que é o êxodo rural, que é basicamente desenvolvido a partir da substituição do trabalhador humano pela máquina. Volta para cá. Muito youtuber. Para com isso. Então, olha, por que eu vim para cá? Para tratar isso com vocês de uma maneira, né, mais olho no olho, porque é fundamental para vocês entenderem isso. Tá? Esse fenômeno é muito importante para entender o Brasil, para entender diversas situações e como que essa urbanização brasileira se desenvolveu ao longo do tempo. Quando a gente pensa nesse êxodo rural, as pessoas estão saindo do campo para irem para a cidade, sim, por conta da industrialização, sem dúvidas. Indo em busca de trabalhos, sem dúvidas. Mas qual é o ponto central nessa migração, que ainda é central até hoje, em 2020? É o seguinte: o dono da propriedade, né, ele muitas vezes, o latifundiário, o agronegócio, ele compra uma tecnologia, ele compra uma máquina que faz o trabalho de 10 pessoas. Ora, se eu tenho uma máquina que faz o trabalho de 10 pessoas, essas pessoas não terão trabalho. Se não terão trabalho, elas terão que sair de lá e migrar para um outro espaço. Qual é esse outro espaço? O espaço urbano. Tá bom? E um ponto muito importante também. Quando a gente pensa nessas propriedades desses latifundiários, eu não estou falando de uma pequena propriedadezinha, uma fazendinha. Não. Quando a gente pensa na estrutura agrária brasileira, a estrutura do espaço rural brasileiro, como que o espaço rural brasileiro se estrutura, é basicamente a partir da posse de alguns poucos indivíduos, que a gente chama de latifundiários, donos de terras, que possuem terras muito extensas. Quando eu falo terras muito extensas, eu estou falando, por exemplo, de propriedades do tamanho do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. É disso que eu estou falando. E se você está em uma propriedade desse tamanho e o dono dessa propriedade, que muitas vezes é um dono ilegal, mas não vamos falar disso hoje, e esse dono compra uma máquina que faz o trabalho de 10 pessoas, onde você vai conseguir emprego? Entende o que eu estou querendo dizer? Quando eu falo de donos de terra, de latifundiários, eu não estou falando de um fazendeiro, um chapéu de palha. Não, eu estou falando de um empresário. Dono de uma mega propriedade, do tamanho às vezes de municípios ou de bairros. São terras extremamente grandes, cada vez comprando mais e mais tecnologia e eliminando postos de trabalho. E se as pessoas que estão no campo não têm onde trabalhar, para onde vocês acham que elas vão? Para as cidades. Essa informação é muito importante para vocês, principalmente quando formos tratar da década de 70, para falar da urbanização brasileira. Tá bom? Então vamos voltar agora para a aula.
Que isso. Muito tecnológico. Tá aqui, êxodo rural, já falei bastante com vocês. Agora, relação campo-cidade. Rapidinho, gente, eu esqueci de comentar. Eu vou cortar a aula em alguns momentos, tá bom? Porque eu percebo que eu gravo aulas muito grandes e fica difícil de ver tudo, né? Então eu vou dividir em 3 partes, 5 partes, se for necessário, mas para deixar mais palatável, para vocês conseguirem ver com mais tranquilidade, tá bom? Vamos continuar. Relação campo-cidade. Com a urbanização, as cidades assumem o controle da organização do espaço. Ora, é fácil perceber essa lógica. A urbanização não é o aumento do número de pessoas nas cidades em relação ao campo. Então, quem vai ser o centro? Quem vai ser o coração da organização do espaço? E aí, o espaço de maneira geral? As cidades. Se é nas cidades que a maior parte das pessoas está, a cidade vai ser o centro de controle, será o coração da organização do espaço geográfico. Tá? Vem comigo. Zonas urbanas. Zonas urbanas são o centro da produção de bens e materiais. Onde estão as principais indústrias? Nas cidades. Logo, o centro da produção de bens e materiais e também de serviços, que está aqui embaixo, ó, são as zonas urbanas. Professor, o que são serviços? Serviços é, por exemplo, o professor, eu estou terciário. Eu estou te oferecendo um serviço, que é o meu conhecimento. Eu estou te oferecendo ferramentas para que você desenvolva o seu próprio conhecimento. A atuação de professor é um serviço. O médico é um serviço. O camelô é um serviço. Tranquilo? O setor terciário, que a gente também chama de setor de serviços, é isso. Tá? E aonde que nós temos a maior parte de a maior quantidade de serviços? No espaço urbano. É muito comum, principalmente quando a gente sai da nossa realidade de Sudeste, da realidade, não precisa nem sair dessa conjuntura de Sudeste, dessa vida de Sudeste. Se você for para Varriçai, no estado do Rio de Janeiro, é muito comum você ver pessoas falando que precisam se deslocar até a cidade para conseguirem ir até um hospital. Ou para conseguirem comprar em um mercado maior. Por quê? Porque é nas zonas urbanas, principalmente nas principais metrópoles, principalmente nas principais... Ficou estranho, mas é isso mesmo. Principalmente nas cidades mais importantes, maiores, nas principais metrópoles, nós vamos encontrar os melhores serviços. Então é muito comum você ver pessoas saindo das zonas rurais para irem até as zonas urbanas para conseguirem serviços, ou melhores qualidades de serviços, ou melhores qualidades de bens, de materiais. Tranquilo? Por quê? Porque as zonas urbanas são o centro da produção de bens e materiais, é lá que eles são feitos, como também tem para si os melhores serviços. Não é na cidade que está concentrado o maior número de pessoas. Então, se eu quero fornecer um serviço, eu vou fornecer para onde? Para a região que tem o maior número de pessoas ou para a região que tem o menor número de pessoas? Para a região que tem o maior número de pessoas. Além de maior tecnologia, enfim, outros pontos. Tranquilo? Então, as cidades são os espaços de organização, são os pontos de controle da organização do espaço. E se é de lá que parte a organização do espaço, lá nós vamos ter a produção de bens, a produção de materiais, a produção de serviços. Concentram todos esses elementos em si. A cidade, conforme a urbanização vai crescendo cada vez mais, vai ganhando cada vez mais e mais e mais e mais importância, cada vez mais e mais e mais e mais centralidade. Beleza? Vamos continuar. Centro de decisões políticas e econômicas. Eu acho que está bem claro o porquê, né? Mas eu vou repetir. Se as cidades concentram o maior número de pessoas,
com o crescimento da urbanização, as cidades se tornam um centro de produção de bens e materiais, se tornam os centros de fornecimento de serviços, onde estão alocadas a maior parte das pessoas. Onde vocês acham que vão estar as instituições políticas? As instituições que definem as posturas econômicas, seja de empresas, seja políticas econômicas olhando para o Estado, também nas cidades. Beleza, gente? Então, nas cidades nós temos uma concentração muito grande de diversos pontos, de diversos serviços, produção de bens materiais, é delas, né, que nós temos o desenvolvimento, né, a propulsão de decisões políticas e decisões econômicas. É nas cidades que essas decisões econômicas, políticas, são pensadas. Beleza? Onde estão as melhores universidades? Nas cidades. Logo, se vamos pensar políticas e posturas econômicas, precisamos das melhores universidades, precisamos dos melhores funcionários, das melhores pessoas formadas, que estão aonde? Nas cidades. Bem tranquilinho, né? Bem fácil. Vamos continuar. Zonas rurais. Como que são as zonas rurais nessa estrutura, né? Nessa relação entre campo e cidade? Bom, as zonas rurais produzem os bens primários que serão consumidos nas cidades. Então, a cidade ela concentra uma série de elementos, serviços, materiais, mão de obra qualificada. E o espaço rural? O espaço rural fornece comida para a cidade. E a gente vai perceber ao longo da nossa aula que conforme a tecnologia vai chegando no espaço urbano, essa estrutura vai sendo ligeiramente alterada. Tá? E hoje em dia está consideravelmente modificada. Minutinho. Gente, só um minuto que eu vou botar o computador para carregar. Minuto mesmo. Pronto, voltei. Conforme a tecnologia vai chegando no espaço rural, no campo, o que nós percebemos é que é uma produção agrícola cada vez mais mecanizada, e agora a gente vai ter uma mudança nessa estrutura entre campo e cidade, em que a cidade vai fornecer o quê? Tecnologia para o agronegócio que está no campo, vai fornecer tecnologia para o campo, e o campo vai continuar fornecendo comida. E profissionais qualificados vão passar a trabalhar não só na cidade, como também, alguns majoritariamente, no campo. Engenheiros agrônomos, esqueci o nome, veterinários. Profissionais altamente qualificados passarão a trabalhar também no espaço rural. Tá? Vamos chegar nisso daqui a pouco. O importante para vocês aqui, nesse momento da aula que nós estamos, é ter em mente que por conta da urbanização, por conta desse crescimento de importância da cidade nas relações políticas e econômicas, ela passa a concentrar cada vez mais o quê? Produção de bens, de serviços, de materiais. É nas cidades, que as decisões políticas, as decisões econômicas são pensadas, são desenvolvidas, são propostas. E o espaço rural fornece comida, alimento para a cidade. Tá? Vamos avançar. Quando eu falo bens primários, gente, são bens, são produtos que vêm do setor primário. O que é o setor primário da economia? É o setor que vai retirar da natureza tudo o que ele precisa. Então, agronegócio é um exemplo. Beleza? Mineração. Setor primário. Está retirando do chão, da natureza, o que ele precisa. Tá? Setor secundário é o setor de indústria. E o terciário é o setor de serviços, que a gente já trocou uma ideiazinha aqui. Beleza?
Vamos avançar que eu estou bastante tempo nesse slide só. Histórico da urbanização no Brasil. Vamos ver como é que a urbanização foi se desenvolvendo no nosso país. Ela começa a ocorrer na década de 50 por conta de um atraso histórico da industrialização brasileira. Gente, a industrialização enquanto um fenômeno no mundo começa a se desenvolver primeiramente na Inglaterra, no Reino Unido, né? Mas aí em específico mesmo na Inglaterra. Lá em 1750, mais ou menos, ou seja, metade do século XVIII. O Brasil começa a se industrializar de fato a partir da década de 1930. Ou seja, início do século XX. Getúlio Vargas vai estruturar a base da nossa indústria. Vai estruturar a nossa indústria de base. A indústria de base é aquela indústria que é fundamental para fornecer os elementos básicos, como o próprio nome já diz, para que os outros setores se desenvolvam. Ou seja, vai extrair o ferro, vai extrair o metal, que vai ser utilizado por outros setores da indústria. Beleza? Então, para se desenvolver um projeto de desenvolvimento industrial, o primeiro ponto é a construção de indústrias de base. Todo país fez isso, todo país desenvolvido fez isso, o Brasil fez isso. Então, o Brasil ele começa a sua industrialização na década de 30. Professor, mas você acabou de falar que é a década de 50. Sim. Por quê? Pelo seguinte, o Brasil ele cria a base em 30. Mas ele diversifica o seu parque industrial, ou seja, indústrias de diversos setores da economia, a partir da década de 50. Como assim diversos setores da economia? Por exemplo, indústria de televisão, indústria de geladeira, de telefonia móvel. Tranquilo? O Brasil ele abre mais os seus mercados às indústrias multinacionais a partir da década de 50, com as políticas de JK, 50 anos em 5, a ideia de crescer 50 anos em apenas 5 anos. Como que JK fez isso? Ele investiu nessa abertura do mercado brasileiro, não construindo, não desenvolvendo nossas próprias indústrias, mas abrindo os mercados para que as indústrias dos outros, para que as indústrias multinacionais entrassem no nosso mercado e diversificassem o nosso parque industrial. Tranquilo? Então a industrialização brasileira começa a crescer muito, de fato, a partir da década de 50. Em 30, Vargas cria o quê? A base. Ele cria literalmente a base, as indústrias de base. E a partir de 50, JK vai abrir o mercado brasileiro para as indústrias multinacionais que vão diversificar a indústria brasileira. O que é diversificar? Significa que outras indústrias de vários setores da economia, como eu já falei, telefonia, televisão, sei lá, geladeira, de roupa, tênis, enfim, indústrias de vários setores passam a entrar no Brasil a partir de 50, tranquilo? Então, temos um crescimento da industrialização brasileira muito forte a partir dessa década. E se a indústria que está localizada na cidade começa a crescer muito, olha o que a gente acabou de ver. Um dos pontos que motivam essa industrialização qual é? Essa urbanização qual é? A urbanização. Tranquilo? Qual é o ponto que vai motivar, esse crescimento da urbanização à industrialização? Corrigir. Por quê? Você alocou uma indústria, você colocou uma indústria. Essa indústria precisa de quê? De mão de obra. Então as pessoas vão migrar para as cidades em busca de trabalho. Beleza? Vamos continuar. Industrialização das principais cidades do Sudeste, isso é um ponto muito importante. O Brasil, ele basicamente é um país extremamente desigual. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, economicamente falando, inclusive. Nós temos pessoas muito ricas aqui e pessoas muito pobres, que inclusive são a maioria da população brasileira, são pessoas muito pobres. A gente vive o nosso mundo de Sudeste e esquece nosso mundo
de região metropolitana do Rio de Janeiro e esquece que no resto do país é miséria, na maior parte. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, em 30, quando Vargas vai criar as indústrias de base, que eu já conversei com vocês, ele foca muito em Rio e São Paulo, principalmente São Paulo. Ele vai se apropriar daqueles capitais, vai se utilizar daqueles capitais dos antigos produtores de café para reinvestir, para desenvolver a indústria de base brasileira. E quem era o estado que tinha os principais produtores de café do Brasil naquele momento? São Paulo. Então ele se aproveita de São Paulo, dos produtores de café de São Paulo, para poder construir a indústria brasileira de base. Então ele foca em São Paulo e Rio. Em 50, quando o JK vai pôr em prática seu plano de metas para complexificar, para aumentar ainda mais a indústria brasileira, o que ele vai fazer? Ele vai se aproveitar da estrutura que já está montada, que foi montada lá, na década de 30. Ele e as próprias indústrias multinacionais. Onde vocês acham que as indústrias vão preferir se instalar? Num lugar que não tem absolutamente nada, ou um lugar que já tem uma estrutura ali industrial, já tem um conhecimento relacionado a isso, já tem uma tecnologiazinha, já tem uma mão de obra mais ou menos especializada no trabalho industrial. Onde vocês acham que essa indústria vai se alocar? Obviamente vai se alocar na cidade, no espaço urbano. Tranquilo, gente? E aonde que existia essa base? No Sudeste. E aí eu volto naquela desigualdade que eu falei. Por quê? Porque o resto do Brasil não teve a mesma estrutura. Ora, durante décadas nós focamos no Sudeste, e o Nordeste, e o Sul, e o Centro-Oeste, e o Norte. Ah, professor, mas existem indústrias lá? Existem. Mas não tem como comparar a presença forte das indústrias multinacionais majoritariamente aonde? No Sudeste. Principalmente aonde? Em São Paulo. Isso vem lá de 30. Beleza, gente? Então essa desigualdade no espaço, na estruturação do espaço urbano brasileiro, na construção, no desenvolvimento do espaço industrial brasileiro, vem desde muito antes. Desde antes de 30, inclusive. Mas vamos colocar aqui um marco a partir da década de 30, tá bom? Porque antes é café, são outros ciclos econômicos. Mas para a consolidação do que nós temos hoje no Brasil, São Paulo como a principal cidade, não só do Brasil como da América Latina, começa lá em 30 e é consolidado em 50. Beleza? Próximo item, Rio de Janeiro e São Paulo tornam-se o centro de atenção do êxodo rural. Eu acho que está bem tranquila essa parte, né? Rio de Janeiro e São Paulo concentravam as principais indústrias. A galera está migrando. A galera está indo do campo para a cidade. E quem que está concentrando maior quantidade de indústrias? Rio de Janeiro e São Paulo. Então as pessoas vão migrar para onde? Para Rio de Janeiro e São Paulo. Então esses dois estados se tornam o centro de atração de imigrantes nessas décadas, 50, 60, por aí, tá? O campo e a cidade não estão mais totalmente desvinculados. Se antes, no século XIX, o foco do Brasil era o campo, já tivemos o quê? Ciclo do café, ciclo da borracha lá atrás, ciclo da cana-de-açúcar, um dos primeiros, ciclo do cacau, vários ciclos econômicos ao longo da história do Brasil, desde o século XVI. E quando a gente estuda esses ciclos econômicos, a gente percebe que eles estão majoritariamente concentrados aonde? No campo. Ou seja, a economia brasileira, a estrutura política brasileira emanava da onde? Do campo. A partir da industrialização e o crescimento
da urbanização, há uma inversão. E por conta dessa inversão, muitas pessoas vão passar o quê? A migrar do campo para a cidade. Então, uma estrutura que anteriormente era muito dividida, campo e as poucas cidades do Brasil, agora são muitas cidades e a galera do campo migrando para essas cidades. Então, esses dois polos, que nunca foram 100% separados, só que eram muito separados lá atrás, agora, estão muito conectados. Porque o que a cidade faz atrai pessoas para cá. Beleza? Então, o campo e a cidade não estão mais totalmente desvinculados. A cidade passa a fornecer ao campo tecnologia e serviços, olha o que eu falei agora há pouco. O campo passa a oferecer à cidade mão de obra e comida, diferente do século XIX, em que focava na exportação e enviava o excedente produtivo às cidades. Beleza? Isso aqui é importante pelo quê? Vem comigo, preste atenção. Eu vou até voltar aqui, Beleza. Gente, rapidinho, se aparecer alguma notificação aqui embaixo, no meu computador, quando estiver passando a aula, é porque eu estou com a internet ligada. Que ao mesmo tempo que eu estou gravando essa aula, eu estou jogando para o YouTube a aula do 6º ano. Aqui é multitarefa, é YouTuber. Então, se aparecer alguma notificação aleatória, ignora, tá? Ignorem, por favor. Por que eu botei a câmera pra cá? Pelo seguinte. Eu falei da década de 50, 60 ali, né, do JK. Não vou repetir mais, porque eu acho que já falei muito sobre isso. O que acontece? Na década de 70, 1970, começa a acontecer um processo no mundo que se chama Revolução Verde. Prestem atenção nisso que eu estou falando. Revolução Verde. Basicamente é o seguinte: um pacote de tecnologias vindas principalmente dos Estados Unidos começam a ser utilizados, enviados para o mundo inteiro. Tecnologias criadas, pensadas nos Estados Unidos, para aquele solo, para aquele clima, começam a ser jogados, vendidos para o mundo inteiro. E lembra daquela estrutura que eu acabei de falar para vocês de êxodo rural? Tecnologia, que faz trabalho de 10 pessoas. Esse pacote verde, essa revolução verde, ela é estruturada a partir disso. São novas tecnologias que prometem aumentar a produtividade do latifundiário, do agronegócio. Inclusive, o agronegócio ele começa a se desenvolver, a nascer nessa década de 70. Não é um acidente. O agronegócio nasce dessa Revolução Verde, nasce desse pacote de tecnologias que são vendidos para o mundo inteiro pelos norte-americanos, tá? Então, essas tecnologias vão ser implementadas no campo brasileiro, vão concentrar ainda mais a propriedade do campo. Se já era concentrada antes com grandes proprietários de terra, com grandes donos de terra, lá atrás, no século XIX, produzindo café, produzindo antes cana-de-açúcar, produzindo borracha lá no norte, produzindo cacau, produzindo todos os produtos dos ciclos econômicos brasileiros. Agora, esses donos de terra vão ter ainda mais tecnologia, vão aumentar ainda mais a sua produtividade. Ou seja, aqueles poucos empregados que eles tinham não vão ser mais necessários. Ou seja, a gente fala que a partir da década de 70, a estrutura agrária brasileira, o que é a estrutura agrária brasileira, professor? É como que o campo brasileiro é organizado. O campo brasileiro, a partir de 70,
passa a ser ainda mais concentrado. O que já era ruim se torna pior. Porque agora eu não preciso de mão de obra. E a mão de obra que eu preciso em momentos específicos. Eu estou no momento de plantio, então eu preciso de alguém que venha e plante para mim, porque eu não tenho um drone, um robô que faça isso. Eu estou no momento agora de colheita, de tirar da natureza aquilo que eu plantei, então eu vou contratar pessoas para colher aquilo. Percebam, são momentos do ano. No restante do ano, o dono da terra não precisa dessa mão de obra. Então essas pessoas vão ficar migrando do campo para a cidade, do campo para a cidade, do campo para a cidade. Ou durante esse tempo vão fazer bicos, enfim. Vocês percebem o tanto de problema que isso gera para o espaço urbano, para o país como um todo? Que as pessoas ficam literalmente dependentes de períodos do ano. E se por algum motivo natural o período da colheita ou do plantio atrasa, essas pessoas vão fazer o quê? Vão passar fome. Se não conseguirem bico na cidade, se não conseguirem bicos dentro do espaço urbano, vão viver do quê? Entendem? Totalmente irregular, uma forma, uma estrutura de agrária absolutamente concentrada e que não favorece em nada nem as pessoas e nem o país, tá? Então essa estrutura começa a se desenvolver a partir da década de 70, com a Revolução Verde, esse pacote de tecnologias que são vendidos pelos Estados Unidos e Europa, tá? E que chegam no Brasil nesse momento, e que vão concentrar ainda mais as terras brasileiras na mão de poucos indivíduos, tá? E nesse momento a gente começa a ter o início do que a gente chama hoje de agronegócio, tá? E por que eu estou falando tanto disso? Porque a partir dessa estrutura é quando a gente vai ter aquilo que eu acabei de falar para vocês, que é o seguinte, aquela inversãozinha de leve. A cidade vai passar a fornecer tecnologia, porque aonde que é produzida a tecnologia? Aonde que estão as principais universidades? Aonde que estão as principais indústrias? Na cidade. Então a cidade vai produzir as tecnologias necessárias para o campo. Então a cidade agora fornece tecnologia e mão de obra qualificada. Porque onde que são formadas as pessoas que sabem lidar com essas tecnologias novas? Nas cidades. Onde está o FRJ? Onde está a UF? Entendem? Então, onde é que está o USP? Unicamp? No espaço urbano. Então o espaço urbano agora ele passa a fornecer... Perdi o fio da meada. Perdão. O espaço urbano ele passa a fornecer mão de obra qualificada para o campo e tecnologia. O espaço que anteriormente não precisava de mão de obra qualificada, era só saber plantar, colher, agora precisa de engenheiro agrônomo, precisa de veterinário. E onde que essas pessoas são formadas? Na cidade. De onde vêm as tecnologias do agronegócio? Da cidade. Tranquilo? E o campo? O campo vai fornecer o que para a cidade? Comida, normal, como já fazia anteriormente. E pessoas. Porque a partir da década de 70, é como já falei, eu vou me fazer repetitivo porque eu quero, porque é para entender mesmo, para ficar bem grudado na cabeça de vocês. Na década de 70, concentra-se ainda mais a estrutura agrária brasileira, correto? O que significa dizer que as migrações do campo para a cidade também aumentam muito nesse momento. As favelas, elas começam a se formar há muito tempo, né? Tem relação com a Guerra de Canudos, tem relação
com o fim da escravidão, tem a relação com N pontos. Mas o crescimento absurdo das favelas, como nós temos hoje em dia, das comunidades, começa ali na década de 50, com a grande industrialização de JK, mas vão crescer mesmo de maneira muito grande, muito robusta, a partir da década de 70. Porque as pessoas estão saindo do campo para a cidade e vão trabalhar onde? Nas indústrias. E vão ser mão de obra cara, qualificada, com muita formação acadêmica? Não. Vão ser mão de obra barata. E a cidade do Rio de Janeiro, hoje em dia, em 2020, já é uma das cidades mais caras do mundo inteiro para se viver. Naquela época, em 70, já era muito cara. Esse pessoal vai morar onde? Nas comunidades, nas favelas. Ou seja, a formação de uma estrutura urbana que a gente conhece pra caramba, que está no nosso dia a dia, ainda mais no Rio de Janeiro, que são as favelas, tem origem, lá no campo, lá na década de 30, 50 e principalmente de 70. Por conta do quê? Do pacote verde, da Revolução Verde, das tecnologias que foram empregadas naquele momento e da estrutura agrária brasileira que já era concentrada e se tornou ainda mais concentrada na mão de pouquíssimas pessoas. E é assim até hoje. Tranquilo, gente? Beleza? Fiquem com essa informação, porque saber isso é muito importante para, por exemplo, compreender a inserção da mulher no mercado de trabalho brasileiro. Sim, a inserção da mulher... fiquei gago. A inserção da mulher no mercado de trabalho no Brasil tem uma relação profunda com essa migração campo-cidade. E não à toa também começa a crescer muito a partir da década de 70. Tranquilo? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos voltar aqui para o slide, né? Primeiro da década de 70. Tá aqui. E foi uma migração tão grande, gente, tão grande, que na primeira metade da década de 1970, a cidade já concentrava 56% da população total do Brasil. Vocês percebem o quão absurdo é isso? Na primeira metade da década de 50, na década de 70, perdão, em mais ou menos 50 anos, um país que era agrário, que o mundo inteiro via o Brasil enquanto um país do campo, um país agrário, em pouco mais ou pouco menos de 50 anos, o Brasil se torna urbano. Uma coisa que os países europeus fizeram ao longo de centenas de anos, lembrando que a industrialização na Inglaterra começou em 1750, mais ou menos, o Brasil faz em 50 anos, mais ou menos. Essa urbanização que os países do centro do capitalismo, os países desenvolvidos, fizeram ao longo de muitos anos, essa urbanização que vai crescendo ao longo dos anos, mais articulada, mais preparada, o Brasil faz em 50 anos. Não à toa nossas cidades são visivelmente menos planejadas do que uma cidade europeia, por exemplo. Tá? Tem a ver com essa estrutura que a gente está falando aqui. As cidades passaram a monopolizar os interesses econômicos. Se agora tudo pulsa das cidades, se as cidades concentram tudo que a gente já falou que elas concentram, os interesses econômicos passam a ser monopolizados, passam a estar presentes aonde? Nas cidades. Putz, esqueci de pegar minha garrafinha. A garganta seca. O campo se torna subordinado das cidades. Tá? Nessa estruturazinha, o campo, a cidade como é central em todo esse processo, com migrações para as cidades, concentrando indústrias, o campo se torna subordinado à cidade, tá bom? Fornecendo mão de obra e gêneros alimentícios, é o que eu já acabei de falar para vocês. O campo vai fornecer mão de obra para as indústrias, pra caramba,
desde 30, mas principalmente 50 e com muita força em 70, e fornecendo gêneros alimentícios também, tá bom? Vamos avançar. Gente, como eu já estou muito tempo falando, eu vou cortar aqui, tá? Essa nossa parte 1 da nossa aula, tá? E vou começar daqui a pouco a parte 2. Então, até daqui a pouco.